Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez pela graça do Senhor, com alegria na casa dele para podermos aprender juntos aí da palavra de Deus, aprender juntos sobre a nossa identidade como filhos de Deus. É o que nós sempre temos falado aqui quando temos ministrado sobre essas virtudes, sobre o fruto do Espírito e outras virtudes que o Senhor também nos revela em outras porções da palavra, onde Ele nos fala para nos revestirmos de misericórdia, de humildade, onde Ele fala que nós somos e seremos revestidos de poder para sermos testemunhas. E se o Senhor permitir, estaremos ministrando isso nos próximos meses. Mas hoje nós estamos falando aqui de domínio próprio, Temos já caminhado um pouco ao longo desse mês de setembro, falando sobre o domínio próprio. E o domínio próprio, alguns dos significados que nós temos falado, é que o domínio próprio é o estado de fazer o que é sabido ser uma escolha positiva por causa de suas consequências positivas, ao contrário de fazer o que é sabido não ser uma escolha positiva por causa de suas consequências negativas, mas ainda assim fazê-las por causa de seus prazeres imediatos. Então o domínio próprio ele não se leva pelo prazer imediato, ele se leva pelas consequências positivas que ele sabe diante de uma decisão, diante de uma escolha, diante daquilo que é colocado a nós o tempo todo, tentações, situações, e que nós temos sempre uma escolha. E o domínio próprio é o poder que Deus coloca em nós, para nós dizermos o não, quando temos que dizer não, ainda que o prazer seja muito grande ali imediato, mas a destruição também é proporcional àquele prazer. A diferença é que o prazer ele passa rápido. As consequências às vezes levam uma vida inteira. Então é algo que eu sempre agradeço, eu sempre tenho falado isso, de poder meditar sobre o domínio próprio, poder realmente estimular isso, fortalecer isso dentro de nós, crescer nesta graça, no conhecimento do Senhor Jesus a esse respeito. É uma grande proteção para a minha vida e para a tua vida, para que você não coloque a perder coisas que você levou anos e anos para construir, para edificar, como uma família, às vezes uma carreira, às vezes uma reputação. Enfim, em nome de Jesus, o domínio próprio é uma bênção que o Senhor coloca para nós, que Ele colocou dentro de nós quando Ele nos formou. E assim como todas as demais coisas foram comprometidas com o pecado, mas aqui nós estamos fazendo o caminho reverso, o caminho do arrependimento, aquela meia volta que o ser humano ele dá quando ele encontra o Salvador. E assim a gente caminha de glória em glória, de fé em fé, para que essa restauração seja feita em nossas vidas, incluindo o domínio próprio, que o domínio próprio seja restaurado em nós, a essência, a imagem do Senhor, porque Ele nos predestinou para isso, para sermos conforme o Filho. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, domínio próprio é esse poder controlador da vontade sob a operação do Espírito Santo, a fim de não cometermos os abusos. É a resposta do homem frente às reivindicações da justiça de Deus. É a nossa capacidade de colocar em prática a palavra. Então, o domínio próprio nos ajudará a colocar em prática a palavra, como eu já falei aqui em algumas das ministrações passadas. Não basta nós conhecermos a palavra. Há muitos conhecedores da palavra lá fora, inclusive Satanás, que conhece a palavra também. Mas de nada adianta conhecer a palavra se nós não praticarmos ela, se nós não obedecermos ela, se nós não correspondermos a ela. O Senhor ele nos chama, e eu falo, não importa aquilo que Ele nos pede, aquilo que Ele nos manda, aquilo que Ele nos orienta, se veio da boca de Deus, nós somos capazes de viver isso, porque o poder vem do Senhor para nós vivermos. Basta nós andarmos, basta nós darmos o primeiro passo sobre qualquer palavra do Senhor, e o milagre acontece, irmãos. Isso é um princípio que precisa estar enraizado dentro do nosso coração. Aquele vem que Jesus deu para Pedro nas águas ali, era só aquilo que Pedro precisava, de uma palavra que saísse da boca do Senhor. Jesus só falou, vem, e ele andou sobre as águas. E quando ele tirou os olhos de Jesus, quando ele esqueceu da palavra vem, que saiu da boca de Deus, ele afundou. Assim também lá naquele casamento, aqueles homens ali, a palavra de Jesus, eles agiram. E foi no momento que eles tiveram ali uma atitude correspondente à palavra que Jesus havia dado a eles, encham
aquelas talhas, eles começaram a encher e o milagre aconteceu. Então tudo que o Senhor Ele nos manda, tudo aquilo que o Senhor nos instrui, nós podemos fazer, porque é Ele mesmo que nos dá o poder para fazer todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. E hoje gostaria de dar, andamento aí, complementar com algumas coisas. E um dos pontos também que nós temos aqui a respeito do domínio próprio é que este assunto, esse tema, domínio próprio, ele é tão importante, talvez até mesmo por uma estratégia do inimigo, isso não seja muito ministrado nos dias de hoje, o domínio próprio, mas o evangelho que Paulo pregava continha o domínio próprio. Então, para vocês terem uma ideia de quão importante é esse assunto, você pode abrir a Bíblia lá em Atos, capítulo 24, versículos 24 e 25, nós vamos comprovar isso, que o domínio próprio era algo que Paulo incluía na pregação do evangelho dele, para as pessoas ali do tempo dele. Fazia parte do conteúdo do evangelho genuíno. Diz assim, Atos 24, versículos 24 a 26. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: Por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. Amém? Então vocês viram aqui, Paulo, quando ele pregava o evangelho ali, e a Bíblia, ela registrou isso, ele falava da justiça, a justiça de Deus, da palavra. A Bíblia fala em outro lugar, o Espírito Santo convence o homem da justiça, do pecado, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. E Paulo pregava a justiça que vem do alto, a justiça divina, a justiça onde Deus é o juiz. E consequentemente ele falava do juízo também. Mas ali no meio, ele falava também do poder do evangelho para o domínio próprio. Porque, como eu disse, a encrateia, que é a palavra grega que é usada no Novo Testamento para falar sobre o domínio próprio, era uma palavra também muito almejada pelos filósofos gregos, pela cultura ali romana, greco-romana, era algo almejado, algo que rotulava os sábios, O sábio, ele tinha que ser alguém que tinha domínio próprio, Mas, no nome de Jesus, o nosso domínio próprio não é meramente um mero esforço humano aqui. Não, é um passo de fé, E o esforço, ele é esse passo. Mas o poder para realizar tudo, Deus é quem vai nos dar, como eu falei aqui. Mas há um esforço. É uma confusão, às vezes, que fazem, Não tem esforço nenhum, é só esforço. Não, é as duas coisas, mas na medida certa. Primeiro vem a fé, depois vem as obras. Mas a fé sem obras, ela é morta. Não adianta de ficar de bracinho cruzado, Neide? Ouvindo a palavra e simplesmente achando que Deus vai fazer tudo, porque não vai. Ele nos deu tudo já. Agora basta nós nos apropriarmos disso, não só de boca, mas em obra e em verdade, com todo o nosso ser, diante das nossas ações obedientes, diante da nossa declaração, da nossa confissão do que sai dos nossos lábios. E nós vamos então realmente vivendo essa transformação que nós tanto queremos nas nossas vidas e na vida daqueles que nós amamos, que muitas vezes estão se destruindo, trilhando caminhos tortuosos, e a gente vê só com o passar do tempo se degradando cada vez mais. E é muito triste quando nós temos tudo aqui, palavra da vida, a vida abundante, está tudo aqui, irmãos. O caminho, ele é estreito, mas como nós lemos aqui no início, é Ele quem vai adiante de nós, abrindo o caminho. Vou abrir até um parênteses aqui. Uma vez estava numa situação muito delicada, assim, um tormento muito grande, assim, sabe? Aquela vontade na carne de pegar o carro e pegar a Dutra e sair por aí, e voar e sumir do mundo, sabe? Eu estava numa manhã dessa forma, uma certa vez. E aí eu fui buscar o Senhor, ao invés de ir para lá, eu fui para o monte naquele dia. O monte sempre me ajudou em alguns momentos, A Sandra até sabe, uma vez que ela estava lá também. E eu fui buscar o Senhor ali.
E aí ali foi um tempo ali só eu e o Senhor. E enfim, aí eu estava descendo já indo embora. E aí um irmão estava ali na escadinha do monte. E ali ele parou e ele entregou uma palavra do Senhor para mim. E ele falou, olha... Aí ele olhou pro lado, olha aquela galinha ali. Aí tinha uma galinha do lado ali. E tinha uns pintinhos. E aí a galinha, ela estava andando na frente dos pintinhos, abrindo o caminho, sabe? Porque os pintinhos não conseguiam passar, porque ali tinha um monte de obstáculo, né? E ele falou assim, ó, assim é o Senhor na sua vida. O Senhor está abrindo o caminho, sabe? Então o Senhor, irmãos, Ele é fiel, Ele abre caminho para nós aqui. Ele é assim como uma galinha. Aí quando Ele falou isso, veio ao meu coração aquele versículo que Jesus Ele fala, quantas vezes, né? Eu quis te ajuntar, né? Como pintinhos debaixo das minhas asas, Jerusalém, e você não quis. Então, o Senhor Ele quer, o Senhor Ele faz, o Senhor vai à nossa frente, o Senhor abre o caminho, né? Tirando os espinhos, como aquele louvor, né? Que a gente canta. Né, tirando os espinhos, abrindo o caminho para a gente passar. E Ele faz isso, irmãos. Ele está cuidando de cada um de nós. Basta nós cremos, basta nós realmente correspondermos à palavra dEle, né, nos alimentar, fazer esse bem para nós mesmos, nos alimentar o máximo que nós pudermos com a Sua palavra, com as Suas promessas. E assim nós iremos com certeza corresponder, andar em direção sobre a palavra, sobre as águas da palavra de Deus na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. E aí você vai dar tudo o que Ele precisa para Ele fazer milagres, para Ele fazer maravilhas na sua vida, na sua casa, aonde você passar, através de você também, em nome de Jesus. Aleluia. E assim, o outro ponto que eu gostaria de falar hoje é que Deus nos deu autoridade e poder para dominar sobre todas as coisas terrenas, inclusive o nosso corpo, né? Falando do domínio próprio. Deus nos deu autoridade e poder para dominar sobre as coisas terrenas, né? Foi uma palavra que Ele liberou para nós lá no início, na criação. Nós vamos ler aqui esse texto de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Então, hoje eu quero falar esse aspecto do domínio próprio, esse entendimento que o Senhor quer nos dar sobre a autoridade e poder que Ele já nos deu para exercer esse domínio, né, sobre nós mesmos, sobre a nossa carne, em nome de Jesus. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora presta atenção, irmão. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E eu gostaria de enfatizar novamente isso, né? Tenha ele domínio, a palavra de Deus para o homem, tenha ele domínio. O que eu disse aqui? Que o homem perdeu o domínio, né? Como a essência, mas em Cristo Jesus nós temos isso restaurado, né? Restauramos a essência e restauramos também a promessa, a ordem que Deus nos deu de exercer domínio, de não sermos dominados, mas de nós exercermos domínio. Hoje, em Cristo, nós não somos mais escravos do pecado, mas Deus nos dá domínio sobre o pecado. A terra, sobre toda a terra, como eu enfatizei aqui. E nós sabemos que o nosso corpo, a nossa carne, né, ela é composta por elementos que são encontrados na terra, né? Elementos mesmo, né? Se for estudar ali a biologia ali, eu não sei direito, mas eu sei que os elementos que nós encontramos na nossa carne aqui no corpo são encontrados na terra. E o Senhor, Ele nos deu a palavra: exerça, pois, domínio sobre toda a terra. Exerça domínio. E assim, eu gostaria de falar sobre isso, que o Senhor, né, que isso que o Senhor nos deu, Ele vai se tornando realidade em nossas vidas, à medida que nos deixamos ser dominados pela sua justiça. Lembra o Evangelho de Paulo, que ele pregava a justiça? Então, como é que nós passamos de dominados pelo pecado a dominadores? Quando nós nos deixamos levar pela justiça, de sermos dominados pela justiça de Deus. Como? Como eu falei, regando o nosso coração com a palavra, enchendo o nosso coração, a nossa mente com a palavra de Deus, porque nós, irmãos, como seres humanos, assim como nossa mente não consegue ficar sem pensar em nada, nós não conseguimos ficar sem sermos dominados por nada, sem nos envolvermos por nada.
Então é sempre o que determina a nossa liberdade, é o que nós escolhemos ser dominados, pelo pecado ou pela justiça de Deus. Mas de uma forma ou de outra nós seremos dominados, seremos, abraçados, absorvidos naquilo que nós nos inclinamos. Então é a escolha, por isso que a escolha é muito importante, é fundamental. É a escolha que você faz naquilo que você tem, no seu tempo, na sua disposição, na sua prioridade. É isso que vai te levar a ser dominado por algo. E isso vale para tudo, até muitas das coisas que o pastor ministrou ontem, que se torna às vezes até um ídolo, aquilo que nós nos dedicamos de uma forma excessiva, acima de qualquer parâmetro, um abuso realmente assim fora de qualquer limite. Então, isso só vai se tornando realidade em nossas vidas, esse domínio, esse poder para dominar sobre as coisas terrenas, à medida que nos deixamos ser dominados pela justiça de Deus, ou seja, à medida que vamos nos conformando com a imagem de Deus, e isso através da obediência irrestrita à sua palavra, como filhos da obediência. Romanos capítulo 6, 17 e 18 diz assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça. Aleluia. 1 de Pedro 1,14 também eu vou citar aqui, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Aleluia. Então é viver como filho para poder ter poder de filho. E isso vai muito em relação à maturidade, irmãos. Todos nós aqui somos filhos de Deus, fomos chamados, Recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E quem tem filhos aqui sabe que, por mais que você ame o seu filho, por mais que você queira abençoar, dar grandes presentes para ele, tem coisas que você ainda não pode dar para ele, não porque você não quer, mas porque ele ainda não está preparado. Porque se você der na mão dele algo, aquilo que num primeiro momento vai ser alegria, pode se tornar uma tristeza depois pelo mau uso daquilo que você está colocando nas mãos dele. É sempre fácil citar o exemplo do carro, Meu filho agora, com a graça do Senhor aí completando 10 anos. E eu tenho plena certeza que se eu falasse para ele: filho, quer dirigir o carro? Ele ia pular ali do sofá, ali ia pular, quero. E seria muito legal ver o sorriso no rostinho dele. Mas é claro que eu não vou fazer isso, Imagina se ele anda com o carro e bate o carro e ele machuca, prejuízo de tudo quanto é lado, transgressão de leis, quanta confusão, por falta de domínio próprio, de sabedoria. E aí, é isso que o Senhor ele quer nos falar. Deus tem realmente essa palavra porque Ele não mudou, como nós cantamos aqui. Tudo que Deus ele projetou para o ser humano, Ele não mudou. O plano de Deus para o homem não mudou. Tanto que ele teve que enviar um plano de salvação do plano, mas o plano não mudou. Então, aquele governo, aquela ordem para que o homem dominasse sobre tudo, para Deus não mudou. O homem que perdeu, que saiu, que caiu, mas em Cristo Jesus nós voltamos para esse lugar de autoridade e de poder, onde nós exercemos o domínio, mas o Senhor ele vai nos dar essa autoridade, esse poder à medida em que nós vamos crescendo, nos amoldando cada vez mais na imagem dele, na imagem que foi perdida, que foi contaminada, que foi denegrida lá atrás por causa da queda. Então é viver como filho para ter poder de filho. É a maturidade espiritual que nos conduz a viver uma vida digna de um filho de Deus nessa terra. Não é apenas ser filho, mas um filho maduro. Quanto mais maduro, mais coisas o Senhor pode confiar nas tuas mãos, mais poder e autoridade. Mas com grandes poderes, como diz lá o Homem-Aranha, vem grandes responsabilidades também, Mas com o Espírito Santo guiando as nossas vidas, nós não temos o que temer. E só se entregar e viver o plano, a história maravilhosa que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Gálatas, no capítulo 4, fala muito sobre isso, irmãos. Leia depois o capítulo inteiro. Eu vou ler só o versículo 1 aqui, onde ele faz ali uma analogia entre o filho e o servo. Que quando o filho ele é imaturo, quando o filho é muito criança, não há diferença entre o filho e o servo, porque os dois têm que estar sob a tutela de um administrador.
Mas quando o filho cresce, quando ele amadurece, ele não precisa mais de um administrador, pois o pai mesmo tem prazer de colocar nas mãos do filho, para que o filho possa administrar aquilo que o nosso pai, ele é dono de tudo. Então imagine, irmãos, quantas coisas o Senhor, ele deseja confiar nas nossas mãos. Mas não para que a gente se destrua, mas para que a gente seja uma bênção, casa de bênção. Às vezes a gente pode imaginar, quando Deus colocou esse tema no meu coração, não é uma casa, uma igreja que você vai ser abençoado, que isso também faz parte. Mas a casa de bênção é você. É você. É aquela palavra onde Deus ele fala assim, ó, sê tu uma bênção. Você é casa de bênção, porque você é templo do Espírito Santo. Você é abençoador. Onde você vai, ali há a possibilidade de acontecer coisas boas, porque onde você passar, Jesus vai junto, Ele está em você. Porque isso que é casa de bênção. Casa de bênção é uma obra em nós. Não é uma obra de igreja, não é uma obra de paredes. É uma obra na minha vida e na tua vida. É obra no coração, é no nosso jardim, onde vai fluir vida, onde vai fluir graça, onde vai fluir bênçãos. Mais do que receber bênçãos, irmãos. A casa de bênção é a casa que flui as bênçãos. Você é abençoador, aonde você estiver. Isso vai acontecer à medida que você for sendo amoldado na essência, na imagem de Jesus, através da palavra, através da oração, através da obediência à palavra, nas oportunidades que Deus coloca para você lá fora, em nome de Jesus. Então, para encerrar o versículo 1 de Gálatas 4, digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Olha que esse versículo ele resume bem tudo isso que eu acabei de falar. Você pode ser o dono, mas enquanto você for menino, enquanto você for criança, quem olhar de fora não vai ver diferença entre o filho e o servo ou o escravo, né? Porque em nada difere. Mas à medida que amadurece, à medida que cresce, aí você vai começar a se distinguir e vai ser notado e reconhecido como um verdadeiro filho de Deus. Romanos 8,14. Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E numa tradução mais genuína aqui na palavra, no original, irmãos, esse filho aqui, ele quer dizer filho maduro, tá? Então aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, filhos maduros, filhos que vão viver realmente coisas à medida, à proporção da maturidade. Onde o pai ele vai poder confiar coisas que você vai saber ele dar conta, vai saber o que fazer, vai saber como agir, como se ele mesmo estivesse aqui agindo. É você fazer aquilo que Jesus faria, aquilo que a gente sempre fala, né? A gente cita esses exemplos, né? No meu lugar, o que Jesus faria? É isso, a maturidade é isso. Você se aproximar cada vez mais da imagem de Jesus. E aí, o Senhor ele não precisa colocar ninguém para te controlar, para te observar, para controlar a hora que você entra, a hora que você sai. É quando você se torna um líder, sabe, numa empresa, que ali antes você tinha que ser ali observado, chamado a atenção. Chegou atrasado, você não fez o seu dever. Quando você é líder, não é assim. Quem já viveu liderança sabe como é que é. Você muitas vezes é o primeiro a entrar e o último a sair. Você não tem mais essa questão, porque a responsabilidade da qualidade e da excelência do trabalho de todo mundo pesa sobre você. Então você não tem mais tempo para ficar perdendo com minutinhos. Agora eu entrei 8 em ponto, vou sair tal hora em ponto. Não, você tem uma entrega, você tem uma responsabilidade, você tem um papel ali de ser um impulsionador de todos, né? Então é esse estágio que o Senhor quer nos levar, irmãos. Infelizmente, no meio da igreja, há muitos que ainda estão no leite, quando o Senhor já queria dar alimento sólido há muito tempo. Então ainda vivendo de murmurações, esperando viver uma vida só de bênçãos materiais ainda. Não entenderam que o Senhor é dono de tudo. Quando você desencanar disso, acho que é aí que você vai viver riquezas da tua vida, quando desencanar. Mas enquanto ficar bitolado, eu tenho que ter, eu tenho que conquistar, é aí que as coisas não acontecem. Mas quando você desencana e fala, Pai, faça a tua vontade na minha vida, eu não estou apegado com essas coisas. É quando o Senhor ele te coloca coisas nas mãos, porque Ele sabe que você não vai usar aquilo para te destruir, para te levar para o inferno, para esquecer que há a eternidade, que há o juízo, e você vai se deleitar só com as coisas desse mundo porque você é rico. Não, você vai ser um abençoador. Você vai ter para você, vai ter com qualidade na tua casa, com excelência, mas vai transbordar, vai abençoar, vai ser um canal de bênçãos aonde você está para muitas vidas, para missionários, para igrejas, para bairros, lugares, porque a maturidade vai nos libertar da ganância, da inveja,
da cobiça, né, do desejo de querer ser melhor ou superior que os outros. Então, quanto mais presos à justiça de Deus, irmão, nós somos mais livres de todas essas coisas que prendem e que matam, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Pai, por esse momento, por essa porção que nós podemos comer nesta manhã, Senhor Deus, ainda a respeito do domínio próprio, Pai. Estamos aqui, Pai, comendo e comendo, para que o Senhor dê o crescimento, porque, como diz a Tua palavra, um é o que semeia, outro é o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Por isso, Pai, dá crescimento sobre estas sementes que nós estamos lançando em nossos corações, Senhor. Nós queremos sair daqui não apenas com mais conhecimento, mas nós queremos sair daqui transformados, Pai. Queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e nos tornarmos, Pai, mais parecidos com Jesus, mais maduros, mais confiáveis para Ti, Pai, para que o Senhor possa colocar nas nossas mãos ainda mais coisas, Pai, coisas maiores para nós administrarmos, porque esse foi o plano que o Senhor teve no início, que o homem que o Senhor fez fosse administrador de todas as suas riquezas, do paraíso que o Senhor confiou ali. Ele, infelizmente, o primeiro homem, Senhor, ele abriu mão de tudo, mas o segundo homem, que é Jesus, o segundo Adão, esse nos restaurou, esse nos trouxe de volta a esse caminho de vida, a esse caminho, Pai, onde o Senhor nos dá domínio sobre todas as coisas da terra, incluindo o nosso corpo, incluindo a nossa carne. O Senhor nos dá poder, Pai. Portanto, Senhor Deus, vem com Teu fogo, vem com Teu poder, Pai, e nos enche, Senhor Deus, para que esta palavra, ela venha crescer e florescer e brotar e frutificar em nossas vidas, Pai, em mais domínio próprio, em mais controle e temperança, Pai, em mais controle e capacidade de operar na Tua palavra, Pai, de obedecer a Tua palavra, de viver a Tua palavra, Senhor, de pôr em prática, de sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes, e que também possamos, Senhor Deus, lembrar desse detalhe que nós lemos aqui na Tua palavra, que o domínio próprio era um assunto tão importante, que foi incluído no Evangelho que o apóstolo Paulo pregava nos dias dele, Pai. Que possamos entender, estudar um pouco mais a fundo, até mesmo para poder ministrar isso quando tivermos oportunidade de evangelizar alguém, não apenas falando, Pai amado, do Teu amor, mas falando também da Tua justiça e do domínio próprio, Senhor Deus, assim como Paulo, que é o grande exemplo que nós temos de alguém que evangelizava, que ganhava almas para o Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento, por esse tempo precioso. Que a graça do Senhor, Pai, seja multiplicada sobre cada um de nós, Teus filhos, e que nós possamos, Senhor Deus, diante das situações que nos espera durante esses dias, possamos colocar em prática essa palavra que temos aprendido aqui, Senhor Deus, sobre as consequências, Pai querido, de nós nos apoiarmos primeiramente no Teu poder que nos capacita a dizer o não, e também na reflexão daquilo que pode ser até um prazer imediato, mas que as consequências podem ser totalmente destrutivas, prejudicando aí, Pai, a tantos que nós amamos e a nós mesmos. Pai amado, que possamos nos lembrar disso e nos alegrar ao dizer um não diante de uma tentação e saber que fizemos uma boa escolha, porque ainda que nós negamos um prazer imediato, nós trilhamos um caminho de consequências positivas e abençoadas. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Dá-nos uma semana, Pai, que está começando agora, uma semana debaixo desta graça, onde nós já somos mais que vencedores, e que com ousadia, Pai, no nome do Senhor Jesus, nós venhamos enfrentar e vencer todas as batalhas que nos esperam. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós e sobre tudo que colocarmos nossas mãos, e tudo que fizermos seja para a Tua glória, que sejamos uma casa de bênção aonde nós estivermos, Pai. Como diz a Tua palavra, sê Tu uma bênção. Nós tomamos posse, Pai, desta palavra para vivê-la em sua plenitude, no poder do Espírito Santo e para a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, irmãos.